Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarinde Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Di Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sejam bem-vindos, Haribô. Hoje nós vamos falar um assunto que com certeza interessa a todas as pessoas por causa desse valor mental que nós atribuímos ao ambiente ou à natureza onde naturalmente nós vivemos, né? Ou onde estamos atualmente nessa encarnação, desenvolvendo experiências específicas para o nosso avanço espiritual ou para a nossa compreensão do que estamos fazendo aqui nesse mundo. E eu diria, indo mais longe e usando essa energia de forma, essa energia material, né? Usando-a de forma conveniente, nós possamos traçar a meta da nossa vida ativa, útil, funcional, dentro desse entendimento da relação com Deus, com a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Então a gente tem sempre que se perguntar, né, dentro da nossa capacidade, do nosso intelecto, da nossa inteligência, se o que nós estamos vivendo em nossa vida é verdade ou real. Você deve sempre fazer essa pergunta. Essa vida que eu estou vivendo, que eu estou projetando pela minha mente, é uma verdade? É alguma coisa real? Ou é simplesmente uma grande ilusão? Toda a ideia de quando o Senhor Krishna vem a esse planeta material para nos ensinar a ciência do Espírito, assim como ele fez no Bhagavad Gita, é nos dar essa ciência da verdade absoluta, eu diria assim, porque no fim, né, dessa aula que estamos expondo aqui, vocês vão ver que no fim é a verdade absoluta que vai imperar sobre qualquer percepção da realidade que possamos ter. Então você deve se perguntar todos os dias se o que você está vivendo, se o que você está emanando ou projetando da sua mente e tornando uma realidade de acordo com aquilo que você acredita, isso está sendo uma verdade para você. Entende? Você tem que sentir se o que você vive é real ou que está em harmonia com o plano da verdade absoluta. Essa é toda a arte que o Senhor Krishna vem nos ensinar nesse mundo material
para que possamos nos estabelecer numa posição consciente e feliz. Mas se nós formos analisar do ponto de vista da maioria das pessoas que está sob a influência da ilusão, ou seja, que está presa aos 3 modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, que constituem a formação daquilo que se chama a energia material manifesta em si. Se nós formos analisar a nossa posição chamada verdadeira nessa relação com a energia material, e quando assim nos perguntamos se o que vivemos é verdade ou real, você basicamente vai ter 2 respostas: sim ou não. Entende? Nesse sentido de que a verdade que você acredita é a sua verdade, assim como a outras pessoas em seus diversos mundos de expressão dentro desse mundo material acreditam também que a verdade delas é a única verdade possível. E assim temos várias verdades dentro do modo da ignorância, várias verdades dentro do modo da paixão e dentro do modo da bondade. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 17, intitulado A Natureza da Fé, quando Arjuna questiona o Senhor sobre as crenças ou as suas verdades, o Senhor Krishna, ele muito bem delineia, dentro desse capítulo, nesse conhecimento, as naturezas da verdade de cada um, da fé, da crença. E daí ele explica todas essas divisões, ou pareceres de manifestação dentro do conceito dessa energia trina, bondade, paixão e ignorância, que está manifesta nesse mundo material. Por isso, há sempre conflitos e também desavenças entre todas as pessoas, porque a verdade de cada uma é diferente, especificamente das outras. É nesse sentido que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele nos pede em seu Shikshastaka, em suas manifestações do conhecimento espiritual, que nós obtenhamos o respeito pela verdade de cada um. Somente quando você respeita a posição evolutiva de cada pessoa dentro dos modos da natureza material e também das pessoas que já se liberaram dessa energia material e também daquelas que já estão situadas transcendentalmente, quando você começa a olhar cada manifestação de verdade pessoal como relativa ao grau de desenvolvimento pessoal de cada um, dentro das escolhas que elas fazem para viver e manifestar dentro desse mundo material, é quando você se torna em paz, você fica pacífico e não quer tentar estabelecer verdade nenhuma. E dessa maneira, nesse estado de paz interior, você começa a cantar, você se qualifica para cantar esse santo nome do Senhor e assim tornar a sua realidade cada vez mais divina. Quanto mais você diviniza a sua energia no contato com as diversas almas que ainda estão vivendo a verdade ilusória,
mais você se torna um polo de energia espiritual, onde Krishna vai poder agir por você, onde você se tornará um canal adequado a ensinar essa verdade absoluta que é ensinada pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita e no Bhagavata, através da sua realização, ou seja, da sua expansão de conhecimento no intercâmbio com essa verdade absoluta que está por trás de todas as verdades individuais, alimentando essas verdades individuais relativas ao grau de consciência ou de evolução de cada pessoa. Por isso o devoto, ele tem que ser humilde nesse sentido, de saber que não é qualquer pessoa que vai estar num grau avançado de consciência e conectado assim diretamente com a superalma, com Krishna no coração. Você passa a ser humilde no sentido de que você, quando atinge uma posição mais elevada, você vai passar a ser um servo da humanidade, no sentido também de levar essa sabedoria, o amor de Deus, a onipotência do Senhor, dentro do âmbito da humanidade que constitui esse planeta Terra, no qual atualmente você está encarnado. E daí, através da sua manifestação vibracional da energia de Krishna, ou seja, da sua consciência de Krishna, todo o universo, em si, ele vai responder à sua vibração e te favorecer amorosamente dentro desse universo para ter toda a felicidade, todo o sucesso. Ele vai te dar todas as bases e alicerces, se seu coração realmente estiver rendido a Krishna e se sua alma é realmente sincera nessa devoção a Deus. De modo que todas as pessoas vão passar a sentir a sua energia e vão receber essa energia se elas estiverem propensas a um nível evolutivo onde elas vão aceitar Krishna. Por isso que é muito importante quando um devoto avançado ele está falando ou pregando numa reunião de pessoas, porque ele vai estar passando essa energia da realização, da conexão com Deus. E aí as pessoas vão receber essa misericórdia, ou seja, esse serviço devocional dessa pessoa, e assim vão interagir com o divino e fazer escolhas conscientes para se estabelecer definitivamente nesse propósito último da vida, que é redespertar o amor eterno por Deus nessa posição servil, se liberar da ilusão dessa natureza material e trabalhar progressivamente ou internamente para voltar a esse reino dimensional chamado o mundo espiritual, que é onde o Senhor Krishna estabelece a sua residência na forma mais elevada e mais pura. De modo que quando a gente faz essa pergunta, principalmente para nós mesmos, se o que eu vivo é verdade ou real, isso vai depender daquilo que você acredita que é verdade. Entende? Se você acredita por si mesmo, por sua experiência limitada, mesmo que espiritual, essa verdade vai ser relativa, vai estar sujeita à concepção de Deus de acordo com a sua capacidade limitada de entender o que é essa existência material,
ou o que é a existência espiritual, ou quem é Deus, ou quem é você, o que é o karma, né? Ações e reações, o processo mecânico e ordenado desse mundo material que cria a harmonia através das atividades individuais ou coletivas. Você começa a compreender tudo isso de uma forma maravilhosa e você se encaixa nessa obra, nessa missão, nesse serviço devocional, onde você vai viver a sua vida, existencialmente falando, de uma forma perfeita. E essa perfeição é a alegria, a felicidade do Espírito, é aquilo que você está almejando para a sua vida, onde você vai observar que esse universo não é um bicho-papão, nem é uma energia que está contra você, mas que está aberta, né? Essa energia universal está aberta para manifestar todos os favores, todas as alegrias, abundância, né? Riquezas para essa pessoa que está conectada com Krishna, nessa consciência humilde e respeitosa em relação a tudo o que está acontecendo dentro do mundo mental que se expressa nesse mundo material, do devoto que realmente está sendo sério e sincero em voltar, né, a essa relação eterna com Krishna no mundo espiritual. Essa verdade de uma pessoa que está avançando progressivamente em amor a Deus é baseada na verdade absoluta. Entende? No Bhagavad Gita, Krishna vem explicar que ele é a verdade absoluta. E quando você se pergunta se o que você vive é verdade ou real, você deve estabelecer em sua consciência o sentimento verdadeiro na sua conexão com a verdade absoluta. Só quando Krishna, Deus, é o centro da existência de cada ser e você se rende, né, renunciando realmente à existência simplesmente material, se você se rende aos pés de lótus de Krishna, então a sua verdade ela é real. E essa verdade é a verdade que vai te libertar. Quando Krishna vem a esse mundo material e ele se revela e ele explica acerca da verdade absoluta, ele espera que cada pessoa, cada espírito dentro desse mundo material, que nada mais é do que uma parte integrante dele, adote essa posição de servo eterno dele e se torne satisfeito existencialmente, consciencialmente. E daí essa pessoa vai sentir muito prazer em sua função de servir a Deus, dentro do talento, do dom ou da potência que Krishna der para essa pessoa, e ela vai se sentir muito feliz, muito satisfeita. Só essa pessoa que emana essa verdade relacionada ao Senhor Krishna, ou em harmonia com a vontade de Deus, é a pessoa que está em paz. E como Krishna diz no Bhagavad Gita, só quando a pessoa está em paz é que ela pode sentir felicidade. Porque a felicidade, ela não é algo externo, não é o valor que você dá a algo que você deseja materialmente ou espiritualmente, que é a condição feliz de existir. Mas você é, em potencial, essencialmente constituído de felicidade. Quando você está situado na alma, nessa correlação com Krishna, aquilo que você é em estado feliz de ser, se manifesta completamente. Supõe-se então que o termômetro
da configuração, onde você realmente comprova que está associado com Krishna, é esse sentimento feliz. Se você observar um devoto que está emburrado, está reclamando de tudo, está criticando todo mundo, não respeita ninguém, não tem nenhuma tolerância com nada, não tem nenhuma humildade, né? Assim, então essa pessoa realmente não está situada em sua natureza real. E o mundo que ela expressa, a verdade que ela sente, mesmo em conexão com a filosofia de Krishna, não está sendo consonante, né, coerente com a verdade em si que Krishna manifesta. Então, logo o devoto sinta e viva sob a ação superior de Krishna em seu coração, ela se locomove assim muito completa e feliz nesse mundo material. Aí está o teste, o termômetro, para você ver a realidade que você manifesta, a realidade que você projeta através da sua mente deve ser preenchida com as qualidades do Espírito. E para você ter essas qualidades, você tem que se associar em pensamento cada vez mais com Deus. Através dessa associação da mente, não só com a mente cósmica que representa Krishna também, mas diretamente meditando nos pés de lótus de Krishna, o mundo que você vai manifestar será algo soberbo. Por isso Krishna diz: pensa sempre em mim, porque tudo aquilo que você pensa é o que é a sua vida projetada aqui nesse mundo material. Isso que você chama de mundo material, que agora você está vendo, que você está ouvindo, que você está tocando, né? Que você está saboreando, que você está cheirando, que você está se emocionando, intelectualizando, enfim, usando todas as manifestações potenciais de Krishna. Tudo isso é elemento que Krishna nos empresta para evoluir nesse mundo material, né? Quando você está com o pensamento sempre em Krishna, tudo aquilo que se torna a base do seu sentimento e pensamento a nível físico, astral e mental vão ser uma expansão dessa realidade absoluta que é o Senhor Krishna. E daí você se sintoniza vibracionalmente com a realidade de tudo. É isso que Krishna vem explicar no Bhagavad Gita, mas às vezes por causa de tanta formalidade de conhecimento, muita informação, a gente fica perdido dentro daquilo que é muito simples de entender, né? A sua verdade é real? Faça essa pergunta. Observe o seu mundo, veja as suas emoções, sinta seu coração. Você está percebendo a sua presença espiritual momento a momento, no aqui e no agora, sem medo de futuro, sem trauma do passado, sem ansiedades e lamentações, além das dualidades. Se você realmente estiver num estado pacífico e vendo que realmente você está se aprimorando cada vez mais na prática da meditação, na prática do cantar dos santos nomes, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, conforme nos ensinou Krishna através da encarnação de Chaitanya Mahaprabhu. Se você está fazendo tudo isso com determinação, compreensão, com avidez, então você pode ter certeza que você está conectado, que a sua realidade realmente vai se tornar um instrumento útil para atingir essa realidade maior
e também você vai ser um campo aberto para que essa realidade maior se manifeste dentro da sua realidade potencial, dentro do limite que você tiver, para você se tornar um ser funcionalmente efetivo para servir a Krishna em amor. Se você abarcou tudo isso que eu falei, e você se sente bem e feliz, né? Além do mecanismo intelectual, ou do fanatismo, ou do dogmatismo, ou do querer convencer todo mundo a se estabelecer na sua própria verdade, ou até mesmo na verdade de Krishna, então você está em descompasso com a harmonia. O ponto é que você individualmente deve se aprimorar, se desenvolver espiritualmente nessa rendição constante a Deus. Incondicionalmente você se rende a Deus, porque você entende que tudo é ilusão dentro desse mundo material, que é uma projeção de sua mente. Agora, tudo é real dentro desse mundo material quando você está ligado em consciência com Krishna e começa a ver que a manifestação que acontece dentro da sua existência, inclusive a sua mente, que é o mecanismo projetor da sua existência, são energias de Krishna, são potências externas de Krishna. Você começa a ver que Krishna está em tudo e tudo está em Krishna. É dessa forma que você sente a beleza da existência. Você começa a perceber que a vida é algo assim formidável, é uma mágica maravilhosa de Deus, onde você aceitou estar nesse momento dentro de uma forma física para ter experiências onde essa divindade possa estar se revelando cada vez mais para você. Mas se a sua verdade é uma ilusão, se ela não está ligada à fonte suprema, à causa de todas as causas, que é o Senhor Krishna, como ele muito bem explica no Bhagavad Gita, então o seu mundo vai ser uma confusão, algo sem sentido, onde você vai se identificar com o seu corpo material, sob o ditame, os padrões de uma mente sutil, que se estabelece num mundo que é coordenado por pessoas que não estão conscientes de Krishna, e daí você entra naquilo que se chama o ciclo de Sansara. Você vive só para, você só vive para nascer, comer, dormir e morrer. Consciência animal. Um conhecimento, uma pessoa tendo um conhecimento superior, isso não significa necessariamente que ela está vivendo na verdade superior. Entende? Às vezes isso aí pode até criar mais conflito interno na pessoa. Agora, a partir do momento que realmente você se rende a Krishna, conforme ele nos ensina no Bhagavad Gita, e também através dessa prática do Santo Nome e de alguns detalhes espirituais, para quem quer realmente evoluir, então você se situa em harmonia, e esse conhecimento espiritual passa a ser um instrumento da sua ação consciente dentro desse mundo. Porque tem muita gente que pode ter conhecimento espiritual, mas não tem realização, e daí todo o conhecimento que ela passa para as pessoas às vezes pode até atrapalhar, porque ela não entende o nível de consciência daquelas pessoas que estão vindo para receber esse conhecimento. Por isso o Mestre Cristo dizia, para aquelas pessoas que estão se aproximando de mim, mas não têm essa consciência avançada, ou ainda estão num padrão animalizado, ele dizia: eu falo por parábolas, para que elas entendam as coisas de acordo com as verdades que elas concebem da espiritualidade.
E depois o Cristo dizia a seus discípulos: mas para vocês que estão dentro do meu círculo interno de rendição e de aceitação, eu vou falar as coisas mais íntimas de Deus, conforme a receptividade que cada um de vocês tem da espiritualidade também. De modo que quando você se aproxima de Krishna cada vez mais e vai realizando essa super alma, você vai se tornar uma pessoa com esse mestrado, com essa capacidade de realização, de observar qual a posição mental de cada pessoa em seu nível de projeção existencial, naquilo que é chamado mundo material, e avaliando as qualidades dessa pessoa, além do intelecto espiritual ou da inteligência material, você vai conseguir dar a informação ideal e adequada para aquela pessoa. Então esse que é o legal do entendimento superior. Existe um conhecimento básico, esse Krishna vem nos dar através do Bhagavad Gita, que é para todo mundo. Todo mundo, de acordo com as suas verdades relativas, vai entender muito bem o Bhagavad Gita. Por isso que quando Krishna vem, ele fala sobre vários assuntos, para que cada assunto caiba de uma forma relacionada ao progresso de cada pessoa em si, da verdade de cada pessoa. Entende? E daí todo o Bhagavad Gita, nos seus níveis de entendimento das pessoas, ele, em essência, o Senhor Krishna diz que nós devemos nos render a Ele. Essa é toda a essência da verdade de cada um. A verdade de cada um é que todo mundo deve despertar o seu amor para Deus. E Krishna vem dizer quem é Deus. Ele se revela, se manifesta como Deus. E daí ele pede que qualquer pessoa, dentro da sua ocupação ou da sua posição social e espiritual, se renda realmente a seus pés de lótus, né? Tanto ele fala assim: simplesmente se renda-me, que eu vou libertar você das condições negativas que estão atrapalhando a sua evolução nesse mundo, e eu vou me revelar na proporção em que você se rende a mim, né? Então todo mundo recebe esse conhecimento, né, exponencial, de uma forma geral, através do Bhagavad Gita. E depois, quando você se rende realmente a Krishna, você passa a estudar o Srimad Bhagavatam, porque aí você já vai começar a ter realização. E o Srimad Bhagavatam é uma escritura, né, posterior ao estudo do Bhagavad Gita, onde você, ao ler os passatempos de Krishna em todas as suas manifestações nesse universo material, culminando nesse 10º canto, que são os passatempos diretos assim de Krishna quando ele veio nesse mundo material, você se capacita a entender melhor essa suprema personalidade de Deus e desenvolve cada vez mais atração por Ele, entendendo que Ele é a suprema pessoa, a causa de todas as causas, a origem de tudo, de todos os mundos espirituais, de todos os mundos materiais, e a sua própria origem, porque você é uma parte integrante de Krishna, é a energia marginal de Deus, né, que está à margem. Você pode tanto estar no mundo espiritual como aqui no mundo material. No momento você está projetando o mundo material nessa identificação falsa com a sua forma física. Isso se chama o falso ego. É quando o espírito esquece que ele é um servo eterno de Krishna, e aí ele passa a servir a matéria, passa a amar a matéria, ele se rende à ilusão. Isso é o falso ego.
É esse revestimento, essa camada de ignorância que faz com que a gente esqueça dessa posição suprema de Krishna e viva num mundo confuso. E essa verdade que a gente fala, ou a nossa realidade em si, nada mais é do que um sonho, Krishna diz. E a partir do momento que você se rende a Krishna, você vive nesse mundo material igualmente a uma pessoa que não está rendida a Krishna, só que a natureza da sua visão e da sua projeção é completamente diferente, a nível de entendimento. Entendeu? Você tem que começar a mastigar intelectualmente tudo isso que eu estou falando aqui, que é a instrução, lógico, da autoridade do Senhor, para se capacitar nesse sentido de entender qual é o propósito da vida e o mais rápido possível, dentro dessa forma humana de vida, realizar esse aspecto divino, que é superior a tudo, que é a realidade substancial de todas as realidades projetadas, e daí viver sua vida em pleno prazer, plena alegria e abundância. Krishna vai trazer os acréscimos que você precisa naturalmente na sua vida, se você tiver fazendo um serviço sério e sincero dentro da consciência de Krishna. Então a pessoa, depois que leu o Bhagavad Gita, como eu estava falando anteriormente, ela vai estudar o Srimad Bhagavatam, e depois que leu o Srimad Bhagavatam, entendeu Krishna, ela também se aprimora na ciência do amor de Deus, que foi escrito por Krishnadas Kaviraja Goswami, sobre a vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, mostrando a dimensão, as atividades do amor divino e fazendo e se estabelecendo no exemplo de um devoto, né? Krishna fez isso. O Senhor Chaitanya era Krishna simulando a posição de um devoto dentro dessa característica amorosa suprema que era representada pelo próprio Krishna no humor de Srimati Radharani, que é a personificação do amor de Deus. E daí você compreende a ciência toda da consciência de Krishna ao estudar essas literaturas e seguir alguns princípios que são dados pelos Goswamis, pelos seres que o Senhor Chaitanya empoderou de serviço devocional para revelar todo o conhecimento dessa ciência amorosa ou Bhakti Yoga, né? Bhakti Rasamrita Sindhu, né? O néctar do oceano de amor. Todas essas palavras, né? São néctar retiradas desse oceano de amor que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu representava, e daí você passa a ser um mestre nessa ciência de Deus. Todos nós somos mestres espirituais a partir do momento que conhecemos a ciência de Deus. É isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz no Chaitanya Charitamrita, né? Tenha essa vontade de se tornar um professor espiritual para ensinar as pessoas adequadamente. Mas além de tudo, o devoto em si, vivendo dentro dessa verdade progressiva que ele manifesta por causa do contato que tem diariamente, momento a momento com Krishna, dentro daquilo que Krishna nos pede, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, preste reverências a mim. Você virá a mim sem sombra de dúvida, porque você está se estabelecendo nesse mundo como um amigo meu, um amigo da verdade suprema, da verdade absoluta. Quando você está nessa situação e você sabe que você está vivendo numa era muito escura, que é chamada Kali Yuga,
essa era é muito escura para quem está vivendo na quantidade de ilusão que existe. Mas para o devoto essa era não é tão escura. Se você começa a ver Krishna, a amar a Krishna, então você está vivendo na luz, mesmo dentro daquilo que se chama a escuridão. Entende? O devoto ele consegue ver que todo mundo está vivendo caoticamente, triste, sofrendo, né? E daí ele tenta, por compaixão, por misericórdia, passar esse conhecimento. E esse conhecimento que o devoto deve especificamente passar, conforme nos ensinou Krishna através da sua encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, é que a gente cante o santo nome de Deus, esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim também tente entusiasmar cada pessoa dentro desse conhecimento específico em relação ao mantra Hare Krishna, para ela entender que ao cantar esse santo nome, ela vai despertar esse amor por Deus, que ela vai tomar consciência perceptível dessa presença de Krishna em seu coração, porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está nos explicando no Chaitanya Charitamrita que é muito difícil as pessoas dessa era de Kali Yuga, essa era de escuridão, das pessoas que estão vivendo em plena ilusão, ocupadas com tantas coisas, com tantos desejos, com tantas ambições, né? É muito difícil para essas pessoas terem esse tempo de estudar as escrituras, se absorver assim num conhecimento mais profundo da ciência divina, né? Poucas pessoas estão realmente se aprofundando totalmente e se dedicando a entender as escrituras. Então essas pessoas são mensageiras dos passatempos de Krishna, das instruções de Krishna. Mas as pessoas que realmente estão nesse mundo sem condição intelectual, emocional, até mesmo física, para ter essa generosidade de tempo para estudar sobre Deus, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está dizendo que se elas cantam o santo nome dele, elas vão obter esse benefício maior, que é a realização de Deus. Por isso esse santo nome ele é glorioso, é o que de melhor nós podemos dar à humanidade. As pessoas nem vão entender assim quando nós estamos cantando juntos, né? Ou estamos cantando a japa, ou passando esse conhecimento para as pessoas, a mente delas ainda não vai abarcar a importância desse som, dessa vibração transcendental, que não só representa a personificação em som de Krishna, como também representa essa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, essa misericórdia de Deus. Por isso o devoto, ele deve ser o primeiro exemplo a manifestar em seus lábios esse cantar do santo nome constantemente. O devoto deve procurar, a partir de um nível progressivo de cantar, até chegar a 24 horas por dia, onde o mantra se torne a vibração original de sua consciência, no qual ele vai continuar intermitentemente acontecendo na sua projeção mental desse mundo material de uma forma divina. Essa é a perfeição da alma, quando você consegue estar pensando em Krishna 24 horas por dia. Todo mundo vai ter que chegar a esse ponto, de alguma forma ou de outra. E daí, quando a pessoa abandonar esse corpo material totalmente assim, em sentimento de amor por Deus,
nos sintomas estáticos do desenvolvimento espiritual por Krishna, obviamente Krishna fala que ele vai voltar para o mundo espiritual, porque a partir do momento que você está tendo sintomas estáticos por Deus, significa que você desenvolveu já um corpo espiritual, você recobrou a sua forma espiritual, você escolheu estar com Krishna, fazer de Krishna a sua verdade, a sua realidade. E só há uma verdade e uma realidade, que é Krishna, que é Deus. E essa realidade, ela está manifesta aqui nesse mundo material, como o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entende? Temos que ser mais conscientes da nossa vida. Temos que entender qual é a verdade que estamos vivendo. Porque se você estabelece como verdade somente a obtenção de conhecimento espiritual e projeta nesse mundo, mesmo que seja a consciência de Krishna, mas se você não está rendido de fato, emocionalmente, afetivamente com Deus, dentro dessa dimensão material, e se você não está seguindo esse processo onde a mente se purifica, que é se associar com Deus diretamente através de sua vibração transcendental, o santo nome, ou as suas instruções, ou a absorção da mente em seus passatempos, a sua verdade vai ser relativamente maior do que as outras, mas ainda você vai estar preso ao reino das ilusões. Só quando você se rende realmente a Krishna, com esse sentimento de amor, é que pode-se dizer que você está liberado de fato. Então vamos adotar seriamente esse cantado santo nome, que é a forma de a gente adorar Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Krishna para essa era de Kali Yuga, e que é a oportunidade mais maravilhosa que Krishna está nos dando, para que a gente volte logo, imediatamente, para o mundo espiritual, cheio de bem-aventurança e de amor, e saiamos dessa condição deplorável, miserável, cheia de sofrimento, né? E você deve entender também que enquanto você está cantando o santo nome, ou as outras pessoas que você ensinou estão vibrando esse nome, enquanto encarnadas, e na relação com esse nome, o mundo dela se transforma, se diviniza, e esse mundo material torna-se agradável de viver. Então temos essas situações. É melhor estar aqui no mundo material, associado com a consciência de Krishna, e assim tornando o nosso mundo material mais tolerável e até mesmo agradável para o avanço espiritual, do que simplesmente viver uma vida material cheia de confortos, de riquezas, de fama, mas internamente a alma completamente insatisfeita e assim, tentando se isolar, ou tentando suicídio, ou reclamando de tudo, ou com medo assim, inseguro de tudo. Essa palavra, né, mantra, man quer dizer mente, tra, aquilo que liberta, aquilo que purifica, entende? Se você canta o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e assim você está sempre cantando, e cantando, e cantando, então sua mente, que é o projetor da ilusão desse mundo material, ela fica limpa, ela fica purificada, e você vai começar, através dessa vibração, manifestar a presença de Deus em todas as situações da sua vida. Inclusive você vai ver em tudo nesse mundo material
uma manifestação da potência de Krishna, como ele revela no capítulo 11 do Bhagavad Gita, sobre a sua forma universal, onde você passa a ver cada elemento dessa existência, cada sentimento, cada qualidade material como uma representação da manifestação de sua potência externa. E daí você cria, dentro desse ambiente purificado de consciência, você cria condições para se absorver no conhecimento de Krishna diretamente, estudando as escrituras, ou ouvindo da boca de um devoto puro sobre Krishna, e você também vai conseguir compreender as qualidades de Krishna, os atributos de Deus, a beleza divina, a situação favorável, né, concebida, onde você vai se tornar cada vez mais fixo, mais amoroso, né? Amoroso não significa você sair rindo para todo mundo. Amoroso é esse sentimento de você dar a cada alma nesse mundo, ou ter vontade de fazer isso, de passar esse conhecimento sobre Deus e sobre esse processo específico de Kali Yuga. E quem quiser receber, vai receber. Quem não quiser receber e não praticar, cada um você tem que respeitar a direção de cada um, e daí seguir no seu avanço, porque você já está voltando para Krishna. E algumas pessoas querem continuar ainda aqui nesse mundo material, tentando satisfazer os seus desejos pessoais, nesse esquecimento divino, ou semi-esquecimento, ou viver meio a meio, né? Meio para Deus e meio para a vida material. Então, se você quer uma coisa realmente com totalidade, você tem que se render totalmente. É isso que Krishna nos pede no Bhagavad Gita, dizendo a Arjuna sobre somente através do serviço devocional incondicionado você vai poder estar em contato com essa minha forma de Krishna no mundo espiritual, assim, 100%. Assim também, quando você se envolve 100% com o santo nome de Krishna, você passa a ver diretamente Krishna através dos seus ouvidos, porque os sentidos espirituais, sendo absolutos, eles executam a capacidade individual dos outros, né? Você pode ver com o ouvido, você pode ouvir com os olhos, enfim. Anganidya Sakalen Driyavritmant, que é aquela música que você canta das orações do Senhor Brahma, no Govinda de Purusha, e daí ele discorre mais ou menos sobre essa natureza múltipla dos sentidos espirituais. Então, lá no mundo espiritual tudo é diferente do mundo material. Se você se absorve em espírito, em Deus, aumenta a sua capacidade espiritual, você vai absorver esse santo nome de Deus, as instruções de Deus, e tudo vai ser muito simples, porque você simplesmente, eternamente, é um devoto de Krishna, um servo eterno de Deus, uma parte dele, uma parte integrante. O natural é você saber quem é Deus e viver com Ele. E o inatural, o superficial, o artificial, é viver nesse mundo assim, tentando ter uma existência separada do divino, o que chega a ser até ridículo, um absurdo, porque tudo se move dentro de um movimento total, e não parcial. Mas parcialmente você, claro, pode criar a sua ilusão particular e considerar como verdade, e daí ficar frustrado vida após vida em várias espécies de manifestação e ter uma vida, diríamos assim, negativa, de sofrimento, né? Veja os filmes do reino animal, assim, você vai ver como é que é mais ou menos, né? Os seres humanos já estão se tornando mais ou menos também dessa qualidade de animais muito violentos, e isso em Kali Yuga vai tender a piorar. Então vamos aproveitar agora que o movimento de Chaitanya Mahaprabhu está aí com as portas abertas,
né? Krishna está assim com seus milhões de braços abertos, esperando, através da sua misericórdia, a nossa rendição sincera e real a Ele, e deixa que Krishna vai nos ajudar. Tenha essa fé. Tenha essa fé. Krishna vai te ajudar a voltar para Ele. Não precisa hesitar. Não temas, né, diz Deus. Venha, que eu já estou no seu coração esperando, só que você dê espaço para eu atuar. Então eu deixo aqui essa reflexão, né? Espero que vocês possam ter abarcado a concepção maior da mente, assim como uma projetora da nossa verdade ou da nossa ilusão, de acordo com a nossa concepção, estando associado ou não com o conhecimento espiritual. E lá no fundo, meu desejo é que todos se rendam realmente aos pés gelosos de Krishna e possam ter essa constância no cantar de seu santo nome, com o sentimento mais purificado e desapegado desse mundo material, para que possamos atingir o sucesso, a realidade máxima da nossa vida, e sejamos felizes eternamente no mundo espiritual, que é o nosso lugar de origem e que é o reino para onde todos nós vamos ter que voltar um dia. Então, todas as glórias são os devotos reunidos, todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu Advaita Acharya Gadadhara Pandita Srivasa, todas as glórias às Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare, todas as glórias Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias à sua divina graça, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Haribo!